Começaremos com alguns conceitos, vou tentar ser bem objetivo nessa parte, mas não podemos deixar de falar sobre isso. Começando com o conceito de experimento aleatório. Ocorre um experimento aleatório em situações em que o resultado de determinada ocorrência é imprevisível, mesmo que esse experimento seja repetido inúmeras vezes. Vou dar o exemplo mais simples que eu poderia: lançamento de uma moeda. A gente sabe que lançando uma moeda pode dar cara ou coroa. E ainda que você lançasse inúmeras vezes, no próximo lançamento você continuaria sem saber se vai dar cara ou se vai dar coroa. Então, um bom exemplo do que seria um experimento aleatório. O espaço amostral é então o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, ou seja, aquele que não tem como prever o que ocorrerá na sequência. Melhor forma de entender o conceito de espaço amostral é com exemplos. Coloquei alguns bem simples também aqui para vocês. Olha só, imagine que eu vou fazer o lançamento de uma moeda. Qual é o conjunto de todos os possíveis resultados que eu tenho? Gente, a palavra conjunto não está aqui por acaso. Na verdade, a gente usa bastante a notação de conjunto. Mas se você não se lembra, não se preocupe, o que a gente precisa eu vou falar aqui. Então, uma das coisas é que a gente vai dar uma letra para isso. Há várias possibilidades, eu vou usar aqui a letra S maiúscula. E vou tentar manter isso durante as nossas aulas, tá? Então, nosso S será o espaço amostral, conjunto de todos os possíveis resultados. Agora pense, se eu lançar uma moeda, qual o conjunto de todos os resultados que eu posso ter? Notação de conjunto, abre chaves, e eu vou descrever. Eu posso ter cara, que eu vou chamar de CA, ou posso ter coroa. Somente essas duas. Então, meu espaço amostral no lançamento de uma moeda é cara e é coroa. Agora, se ao invés de uma moeda, a gente lançar um dado. Um dado é um cubo com 6 faces, com pontinhos que representam numerações. Essas numerações, num dado comum, vai de 1 a 6. Então, considerando aqueles pontinhos como números, então o espaço amostral do lançamento de um dado seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu estou escrevendo aqui todas as possibilidades que eu tenho quando eu lanço o dado uma vez só. Ou eu vou tirar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Essa é a lógica do espaço amostral. Mas muito cuidado. Se a gente, ao invés de uma moeda, lançasse duas, aí já muda um pouquinho. Quais seriam as possibilidades? Seriam as combinações dos dois lançamentos. Por exemplo, uma possibilidade de espaço amostral seria dar cara na primeira moeda e dar cara na segunda. Outra possibilidade seria dar cara na primeira e coroa na segunda. Outra possibilidade é dar coroa na primeira e cara na segunda. E outra possibilidade é dar coroa tanto na primeira quanto na segunda. Então, o espaço amostral agora passa a considerar o lançamento das duas e não de cada uma individualmente. Quero aproveitar aqui e já falar também de algo muito importante, que é o número de elementos desse espaço amostral. Então, se eu chamar aqui de NS e colocar no primeiro exemplo, quantas possibilidades eu tenho no lançamento de uma moeda? Olha, eu tenho apenas duas, ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, eu posso dizer que o número de elementos desse espaço amostral do exemplo A é 2. E, gente, às vezes, dependendo da situação, é mais importante saber a quantidade do que necessariamente os valores. Número de elementos do espaço amostral do exemplo B, lançamento de um dado. Quantas possibilidades nós tivemos? 6. Os valores de 1 a 6 representam 6 valores no total. Mas e quando eu lancei duas moedas? Quantos elementos eu passei a ter? Gente, eu passei a ter apenas 4 possibilidades. Cada combinação é uma possibilidade de ocorrência. Então, meu NS passou a ser 4. Mas eu estou aproveitando aqui também para falar de outras coisas, além da teoria e tudo mais. Então, acho que é interessante vocês saberem e pode ajudar que se ao invés de lançar uma moeda, você lançasse um número K de moedas, que o espaço amostral passaria a ser 2 elevado a K, onde K é a quantidade de moedas ou a quantidade de lançamentos. Então, por exemplo, se eu lanço uma moeda só, 2 elevado a 1, o espaço amostral deu 2, até fizemos aqui. Se eu lanço duas moedas, então o total seria 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Se eu lançasse 3 moedas, seria 2 ao cubo, eu teria 8 possibilidades diferentes e assim por diante.
E se forem dados, lançar mais de um dado ou dado mais de uma vez? Meu NS passa a ser então 6 elevado a K, onde K também é a quantidade de lançamentos. Ou seja, se eu lanço o dado só uma vez ou somente um dado, 6 elevado a 1 dá 6. 6 possibilidades. Mas se eu lançasse 2 dados, eu teria 6 ao quadrado. Eu teria 36 possibilidades diferentes. Eu teria 36 elementos no meu espaço amostral. Então guardem isso, tá? Quantidade de elementos do espaço amostral. Para moedas, 2 elevado a K, onde K é a quantidade de moedas ou de lançamentos. Para dados, 6 elevado a K. Enquanto espaço amostral é a quantidade total de possibilidades, o evento seria qualquer subconjunto desse espaço amostral, qualquer parte dele. E aí eu vou pegar como exemplo o lançamento de um dado. Vocês devem se lembrar que o espaço amostral do lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas e de um evento qualquer? Eu vou chamar de A. Esse evento A depende do que está sendo pedido. Nesse caso do exemplo, ele quer saber no lançamento qual é o evento sair um número par. Então vai servir apenas os pares, o 2, o 4 e o 6. Então isso aqui tem muitas possibilidades de eventos, tá? Que é apenas um exemplo. Então para esse caso do dado, se falasse que o evento é sair um número par, então meu conjunto formado pelos elementos do evento seria apenas os números pares, 2, 4 e 6. E se eu precisasse do número de elementos, então seriam 3 elementos. E entramos finalmente na parte chamada probabilidade. Então, também definimos o que seria a probabilidade de Laplace. Ocorre quando o espaço amostral possuir um número finito de elementos e esses eventos elementares forem equiprováveis. Então, uma das condições para ser considerado probabilidade de Laplace é realmente todos os elementos terem a mesma chance de ocorrência. E também na probabilidade de Laplace considera-se que um resultado não influencia na ocorrência do outro. Então, se de repente eu te joguei uma moeda, saiu cara, quando eu for jogar de outra vez, o fato de ter saído cara anteriormente não interfere no próximo lançamento, não ajuda nem atrapalha a sair cara ou coroa. E a partir daí nós temos uma primeira fórmula que vai até aparecer depois, numa sequência de fórmulas, mas eu já quis escrever porque está dentro do contexto. Que a probabilidade de um evento A ocorrer, sob essas condições que eu coloquei, é o número de elementos que esse evento possui dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Por isso eu comentei que era tão importante saber a quantidade de elementos que tanto o espaço amostral quanto um evento simples poderia ter. Dentro de probabilidade, temos algumas coisinhas também que é interessante que vocês saibam. Uma delas é: a probabilidade sempre será um valor entre 0 e 1. E antes que alguém me questione, mas aquela história de 50? Gente, aquilo lá está em porcentagem. 50%, na verdade, é 50% que dá 0,5. Estaria entre 0 e 1, só para exemplificar. Então, aquelas porcentagens, ela nunca vai ser mais que 100%. Não há mais que 100% de ocorrer. Então, se a gente passa de porcentagem para o que eu chamo de fator unitário, que é dividir por 100, sempre estará entre 0 e 1. E esses extremos? Uma probabilidade pode ser 0? Até pode. Ela é chamada de evento impossível. Para exemplificar, se de repente eu falo que lancei um dado comum e eu quero saber a probabilidade de ocorrer o 7, eu sei que é 0, não tem 7 ali. Então ele é chamado de evento impossível, mas está dentro ali dos limites. A probabilidade pode ser 1, é menor ou igual. Chamamos de evento certo. Se eu lanço um dado e pergunto qual é a probabilidade de sair um número menor ou igual a 6, 100%, ou seja, 1. Porque qualquer número que eu jogasse ali sempre seria um número menor ou igual a 6. Isso recebe o nome de evento certo. Bom, então quer dizer que se você fizer um exercício de probabilidade, der algum valor fora dessa faixa de 0 a 1, está errado? Sim. Se não tiver em porcentagem, já tiver em fator unitário, não tem como ser menos de 0 e não tem como ser mais que 1. E aqui eu apresento algumas fórmulas importantes nessa parte introdutória, de probabilidade, que são as fórmulas básicas que a gente vai usar aqui hoje. A primeira delas eu já até apresentei para vocês. A probabilidade de um evento A ocorrer é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, o total. Agora é importante que vocês também conheçam o chamado evento complementar. O evento complementar tenta mostrar a probabilidade de algo não acontecer. Então esse A tem um tracinho em cima, uma notação às vezes até de raciocínio lógico. Então, o que significa? A negação do A. A probabilidade do evento A não acontecer
é 1 menos a probabilidade do evento acontecer. E é fácil entender isso. Se eu falo assim, olha, hoje tem 30% de chance de chover, que seria 0,3. Qual é a chance de não chover? O que falta? Então seria o 70% ou 0,7. Dá exatamente o que está ali. Ou seja, ou chove ou não chove. Se é 0,3 a chance de chover, 1 menos 0,3, que dá 0,7, me dá a chance de não chover. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, isso vai ficar mais claro para vocês, tenho certeza. Também de fórmulas temos os eventos mutuamente exclusivos, em geral dado pelo símbolo de união, quando eu quero que ocorra uma coisa ou outra. Vou até destacar aqui porque isso é importante. Agora imagine que os eventos A e B são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem elementos comuns. Eu sei que se sair o A, não tem como sair o B ao mesmo tempo. Então a interseção entre eles é um conjunto vazio. Nessa situação, a probabilidade de ocorrer um evento ou outro é a simples soma da probabilidade de cada um deles. A probabilidade de A somada com a probabilidade de B. Mas temos situações onde A e B podem ter elementos comuns, ou seja, a interseção é diferente de um conjunto vazio. Chamaremos de eventos não mutuamente exclusivos. Nesse caso, a fórmula passa a ser a soma menos a interseção, ou seja, a probabilidade do evento A somada com a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção entre eles. Lembrando que aqui também é uma situação onde está pedindo uma coisa ou outra. Eu optei por trazer um exemplo aqui que nem é questão de concurso, mas é um exemplo que me ajuda a explicar melhor cada uma daquelas fórmulas anteriores. Então eu vou fazer isso daqui, mas não se preocupem, na sequência nós já vamos começar a resolver questões de concurso. Tá? Peço um pouquinho de paciência e é muito importante que entendam isso que eu vou fazer agora. Em uma escola de línguas são oferecidos 3 cursos: inglês, espanhol e francês. Sabe-se que a escola possui hoje 100 alunos divididos da seguinte forma: 50 estudam inglês, 40 estudam espanhol e 20 estudam francês. Sabe-se ainda que 10 desses alunos estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol. Sendo selecionado um desses alunos de forma aleatória, qual a probabilidade? Antes de resolver, eu quero trazer aquela notação de conjuntos e ela vai nos ajudar. Então ele fala que em uma escola são oferecidos 3 cursos e que a escola tem ao todo 100 alunos. Quando eu vou sortear um, então tem 100 possibilidades diferentes de sortear. Significa na prática que meu espaço amostral tem 100 elementos. Vou chamar isso de N de S. E aí nós temos eventos separados. Por exemplo, número de elementos do evento estudar inglês. Seria a quantidade dos que estudam inglês, 50. Número de elementos do evento estudar espanhol, NE. São os 40 que estudam espanhol. Número de elementos do evento estudar francês. São aqueles 20 que estudam francês. E alguns poderiam me questionar: se eu somar inglês, espanhol e francês, está dando mais que 100? Sim, porque tem alguns alunos que foram contados 2 vezes. São aqueles que ao mesmo tempo estavam estudando inglês e espanhol, exatamente 10. Então existe interseção entre inglês e espanhol, que é igual a 10. Aproveito para comentar: se ele não tivesse me dado o espaço amostral, eu faria assim. Eu somaria os eventos individuais e subtrairia essa interseção. 50 mais 40 mais 20 menos 10. Vai dar exatamente aqueles 100 que já estão propostos ali. Agora fica fácil responder cada uma das perguntas que está aqui. Na letra A, qual é a probabilidade de eu selecionar um aluno e ele estudar inglês? Eu quero a probabilidade do inglês. Fórmula básica é o número de elementos do evento inglês dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então esse meu P de I será os que estudam inglês, 50, dividido pelo total, que é 100. Eu coloquei o 100 propositalmente para ficar mais fácil, tá? Mas agora tem outra coisa muito importante que eu quero explicar para vocês. Quando a gente calcula a probabilidade, que eu já falei que dá o número entre 0 e 1, ele pode vir de 3 formas diferentes nas alternativas de um concurso. Uma delas é na forma da fração, mas da fração mais resumida. Então aqui, se eu quisesse, eu poderia cortar um 0 com 0 e simplificar tanto o numerador quanto o denominador pelo seu máximo divisor comum, que é 5.
Então, numerador 5 dividido por 5 dá 1, denominador 10 por 5 dá 2. Então, se fosse uma questão de múltipla escolha, talvez viesse assim, 1/2. E eu teria que saber que 50 sobre 100 é o mesmo que 1/2. Por outro lado, às vezes, ao invés disso, ele já escreve assim, 50%, que é o que significa. Mas também pode vir como 0,5. Viram como é importante conhecer todas as notações? Se tem uma questão de concurso em múltipla escolha, a gente não sabe se ele vai pôr em fração, se ele vai pôr em porcentagem, se vai pôr em fator unitário. Mas é muito importante que vocês saibam que essas três coisas aqui são iguais. O resultado é o mesmo. Na letra B, pede a probabilidade de sortear um desses alunos e ele não estudar espanhol. Gente, aqui a gente quer agora a probabilidade do evento não acontecer. É aquele E com tracinho. Então, a probabilidade do evento não acontecer é 1 menos a probabilidade dele acontecer. Mas qual é a probabilidade dele acontecer? Aí eu volto na fórmula básica, é o número de elementos desse evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, 1 menos os que estudam espanhol, que é 40, sobre o total, que é 100. Gente, aqui se eu dividir primeiro vai dar 0,4 e 1 menos 0,4 dá 0,6, que é o mesmo que 60%. Mas às vezes é dar em forma de fração. Então eu vou fazer o seguinte, muitos não gostam, mas eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 100, que dá 100. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 1 dá 100. E 100 dividido por 100 dá 1, vezes 40 dá 40. Eu quero mostrar a fração, tá? 100 menos 40 dá 60, então 60 sobre 100. Se eu simplificar isso daqui, posso cortar zeros e dividir em cima e embaixo por 2, isso aqui vai dar 3/5. De repente vai estar assim a resposta. Pode estar assim, pode estar como 60%, ou pode estar como 0,6 ou 0,60, tá? É a mesma coisa. Exemplo C. Sendo selecionado um desses alunos de forma aleatória, qual a probabilidade de estudar inglês ou francês? Bom, agora estamos diante da união entre o inglês e o francês. A pergunta que eu já posso me fazer aqui é: existem elementos comuns que estudam, ou alunos que estudam ao mesmo tempo inglês e francês? Não, nada foi dito aqui, então assumimos que não. Então, se isso ocorre, estamos diante de eventos mutuamente exclusivos. Né? Não há interseção entre eles. Então, a probabilidade é a soma da probabilidade de estudar inglês somada com a probabilidade de estudar francês. Mas a probabilidade de estudar inglês é o número de elementos do inglês, que é 50, sobre o total, que nesse caso é 100. Somado, probabilidade de estudar francês, número de elementos do F, né, os que estudam francês, que são 20, sobre 100. Acho mais fácil manter o denominador, somar os numeradores antes de dividir, né, ou de simplificar. Então, 50 mais 20 vai dar 70, e a resposta deu 70 sobre 100. Se eu simplificar isso daqui, vai ficar 7 sobre 10. Não dá para simplificar mais do que isso. Mas é a mesma coisa de 70% ou simplesmente de 0,7. São três maneiras diferentes de escrever a mesma resposta. E na letra D, selecionando um desses alunos de forma aleatória, a probabilidade de estudar inglês ou espanhol. Então é o P de I, união com espanhol. Lembra que o OU vai representar aqui para a gente uma união. Só que nesse caso nós temos sim elementos comuns. Temos alunos que estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol. Então esse evento ele é não mutuamente exclusivo, a fórmula é um pouquinho maior. Ela é a probabilidade do I somada com a probabilidade do E menos a probabilidade da interseção entre eles. A explicação é muito simples. Aqueles alunos que estudam os dois tinham sido contados 2 vezes. Aí você subtrai uma, porque ela é um só e concorre uma vez só. Fica até mais justo. Ou seja, nesse exemplo, a probabilidade será o do I, que seria o número de elementos do I, 50, sobre o espaço amostral 100, somado com a probabilidade do E, que é 40 sobre 100, menos a probabilidade da interseção. E a interseção já sei que são 10. Então, o número de elementos 10 também sobre o espaço amostral 100. Posso manter esse 100 e fazer a operação nos numeradores primeiro, é mais fácil. 50 mais 40 dá 90, 90 menos 10 dá 80. Se eu corto um 0 com 0 e simplifico em cima e embaixo por 2, isso aqui vai dar 4/5, que é uma possibilidade de resposta,
Ou eu ponho como 80%, que na prática representa também 0,8. 3 maneiras diferentes de dar a mesma resposta. Então achei esse exemplo simples, mas interessante, porque me permitiu colocar em prática todas as fórmulas que eu tinha apresentado para vocês. Durante 5 dias, um supermercado distribuiu cupons aos seus clientes que deveriam preenchê-los e depositá-los em uma urna para participar do sorteio de um automóvel. A tabela a seguir apresenta o número de cupons depositados na urna em cada dia da semana durante a promoção. Então você tem ali os dias da semana, de segunda a sexta, e quantos cupons foram distribuídos a cada dia. Se todos os cupons têm a mesma chance de serem sorteados, e aqui ele já nos mostra que é um espaço equiprovável, só para lembrar a teoria, a probabilidade que o cupom sorteado tenha sido depositado na urna antes de quarta-feira é... Eu vou chamar aqui os dias da semana como se fossem letras maiúsculas na sequência, só para facilitar, tá? Por que eu vou chamar de A e não de S? Porque o S eu já estou usando para espaço amostral. Então eu vou chamar de A, B, C, D e E. Mas não vou reescrever como número de elementos, tá? Quando eu precisar eu vou pegando aqui da própria tabela. Por quê? Porque ele quer que seja depositado antes de quarta. Então, na verdade, antes de quarta tem que ser segunda ou terça. Só tem esses 2 dias aqui que foram distribuídos cupons, que seria antes de quarta. Então é uma coisa ou outra. Eu quero a probabilidade do evento segunda, que é o A, em união com o evento terça, que é B. Mas e aí, tem elementos comuns entre eles? Não. Não tem como um cupom ter sido distribuído na segunda e na terça ao mesmo tempo. Então, se não tem interseção, a união é só a soma do P de A, que é ter saído na segunda, com o P de B, que é ter saído na terça. Mas qual é a probabilidade do evento A ter sido na segunda? A quantidade que eu tenho do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Opa, mas qual é o número de elementos do espaço amostral? Quantas possibilidades diferentes de sorteio eu tinha? Gente, a soma de todos os cupons. Então eu tenho que somar toda essa coluna aqui, vai dar 2.750. Esse é o meu NS para essa questão. Então agora ficou fácil. Então meu P de A é 534 dividido por 2.750. Só que pode ser segunda ou terça, então tem mais o evento terça, que eu chamei de B. Número de elementos de terça, 566. Também sobre o total do espaço amostral, 2.750. E aqui fica ainda mais claro que vale a pena primeiro somar aqui os numeradores, mantendo o denominador comum. Deixo para dividir ou simplificar depois, né, um cálculo só. Então, quando eu somar 534 mais 566, vai dar 1.100. E agora o que eu tenho de fazer é dividir 1.100 por 2.750. Fazendo a divisão, isso aqui vai dar 0,4. Já é a resposta, mas não está escrito da maneira que nós queremos. Mas o que é o 0,4? Como as respostas estão em porcentagem, é só multiplicar por 100. Nada mais que isso. Eu chamei de N, na verdade é P, né? A probabilidade da união entre A e B, 0,4 vezes 100, deu 40%. Essa é a probabilidade do cupom sorteado ter sido depositado segunda ou terça, ou seja, antes de quarta. Então, o gabarito está na letra B. 3 caixas eletrônicos X, Y e Z atendem uma demanda de 50%, 30% e 20%, respectivamente, das operações efetuadas em uma determinada agência bancária. Dados históricos registraram defeitos em 5% das operações realizadas no caixa X, em 3% das realizadas no caixa Y e em 2% das realizadas no caixa Z. Com vistas à melhoria no atendimento aos clientes, esses caixas eletrônicos passaram por uma revisão completa que: item 1. Reduziu em 25% a ocorrência do defeito. Item 2. Igualou as proporções de defeitos nos caixas Y e Z. E item 3. Regulou a proporção de defeitos no caixa X, que ficou reduzida à metade da nova proporção de defeitos do caixa Y.
Considerando-se que após a conclusão do procedimento de revisão sobreveio um defeito, a probabilidade de que ele tenha ocorrido no caixa Y é... Olha, eu posso dizer que a parte de probabilidade mesmo aqui ela não é tão difícil. O exercício só é um pouco confuso porque ele é extenso e ele traz algumas condições. Mas eu vou resolver aqui calmamente com vocês e no final acredito que vou convencê-los de que realmente não era uma questão tão difícil. Então, para começar, eu preciso saber o que mudou a partir daquelas melhorias realizadas. Então, melhoria 1, o que ele fala? Que reduziu em 25% a ocorrência do defeito. Como está tudo em porcentagem, é em cima do que eu já tinha. Ora, mas o meu X, ele tinha antes 5% de defeitos. Olha, 5% das operações do caixa X registraram defeitos. Eu sei que vai parecer estranho, mas eu vou tirar uma porcentagem de uma porcentagem. Aceitem isso. Então, eu vou reduzir em 25% esses 5%. Ou seja, eu vou reduzir, vou omitir o porcento aqui, só para não ficar confuso, eu coloco no final. Eu vou reduzir nele um 25%, que é exatamente 5%. E ele será igual a 3,75%. Agora eu vou retomar o porcento de novo. O caixa Y, se eu reduzo 25% e ele tinha 3% de defeito, então eu estou tirando 25%, acima eu esqueci de pôr o porcento, né? De 3%. Vou omitir esse porcento do 3 só para ficar mais fácil. Então seria 3 menos. O que é 25% de 3? 0,75. Ele passaria a ser então 2,25%. E finalmente o caixa Z, ele tinha 2% de defeito, vai reduzir 25%. Ou seja, vai ficar 2 menos 25% de 2, que é 0,5%. Então, ele vai ficar, na verdade, 1,5% de defeito. Agora, gente, eu fiz questão de escrever porque eu quero mostrar toda a lógica. Mas quem já tinha enxergado algo aqui faria menos cálculo. Por quê? Depois que ele fez tudo isso no 1, ele vai mexer nisso tudo de novo. Tem alguns cálculos que nós fizemos aqui que eu não precisaria ter feito. Tá? Mas eu fiz questão, como eu falei, só para mostrar a sequência do exercício. Mas eu poderia ter ganhado tempo, vocês vão entender por que já agora. Olha só. Ele fala que igualou as proporções de defeitos do Y e do Z. Gente, se é uma melhoria, ele igualou, então ele tem que ter igualado pelo que tem menos porcentagem de defeito. Então seria o Z. Então o que ele fez com o Y? Ele trocou aquele 2,25 por 1,5 também. Ou seja, ele igualou com o que tinha agora, já com a melhoria, o Z. E, finalmente, ele regulou a proporção dos defeitos do X, que ficou metade da nova proporção do Y. Olha, gente, se o Y é 1,5 e ele reduziu a metade, então esquece aquele cálculo que eu fiz. Metade de 1,5 é 0,75. Ok? Então ficou um pouco espremido, vou passar aqui para baixo. O X tinha 5%, reduziu para 3,75, mas no final reduziu a metade do Y. Como o Y deu 1,5, o X virou 0,75% e pronto. O Y igualou com o Z, que depois da melhoria era 1,5, ou seja, o Z também permaneceu 1,5. Viram por que eu falei? Teve cálculo ali que eu nem precisaria ter feito. Se eu enxergasse isso daqui já de cara, eu já teria economizado um tempinho ali. Mas nenhum problema, né? Vamos seguir. Agora ele fala que depois de tudo isso veio o defeito. Ele quer saber a chance de que tenha ocorrido no caixa Y. Para facilitar, eu preferi imaginar uma certa quantidade de atendimentos, porque eu descubro desses atendimentos quantos tem defeito em cada um deles e depois eu faço pela fórmula básica de probabilidade. Quem não enxergou, não se preocupe, eu vou fazer aqui na sequência. E aí, como eu tenho números muito pequenos, e olha que isso aqui ainda está em porcentagem, tá? Só para vocês terem uma ideia, o 0,75 por 100 vira 0,0075. Então eu preferi supor uma quantidade grande de atendimentos. Ou seja, eu supus que eram 10 mil atendimentos em um dia. E por que eu posso supor? Porque está tudo em porcentagem. Se eu puser 100, se eu puser 1.000, 10 mil, no final eu chego na mesma porcentagem, tá? Então é importante saberem disso. E olha só o que aconteceu. O X atende 50% da demanda. Se num dia foram 10 mil atendimentos, o X atendeu 50% de 10 mil. Ou seja, ela atendeu 5 mil.
Agora desses, quantos têm defeitos? Aí vem a porcentagem. 0,75%, que é 0,75 por 100 vezes 5.000. E por isso que eu quis colocar números grandes, tá? Para ficar mais fácil aqui. E mesmo assim deu um número decimal. Deu 37,5. Ah, tem como ter 37,5 atendimentos com defeito? Não, mas aqui eu tenho que considerar que sim. Porque, na verdade, eu não sei se são 10.000. Podia ser 100.000 e aí daria 375 com defeito, tá? Então, aqui é só mesmo para ter um parâmetro, porque eu achei mais fácil imaginar um valor total e jogar todos os valores, todas as porcentagens em cima desse valor total de atendimentos, tá bom? Vou usar a mesma lógica para os outros. O Y é responsável por 30% dos atendimentos. Então, se eram 10.000 atendimentos, 30% de 10.000 dá 3.000. Então, nesse dia, se isso realmente ocorreu, 10.000 atendimentos, os defeitos que eu teria no caixa Y seriam 1,5% de 3.000, ou seja, 1,5 por 100 vezes 3.000. Eu teria, então, uma quantidade de 45 defeitos. E o caixa Z? Se nesse dia foram 10.000 atendimentos, ele é responsável por 20% da demanda, então nesse dia, no caixa Z, seria 20% de 10.000, que dá 2.000. Eu escolhi um número, ficar fácil de fazer esse cálculo. E com defeito? Ele também é 1,5%, então 1,5 por 100 vezes 2.000. Então, nesse dia, ele teria tido 30 atendimentos com defeitos. Bom, gente, e aí? O total de atendimentos com defeito é a soma do 37,5 mais 45 mais 30, que dá 112,5. Agora eu vou usar a fórmula de probabilidade. Então, viram que a probabilidade era um detalhe ali no final. Bom, eu sei que teve o defeito. Então, eu sei que está dentro desse espaço amostral, que aqui virou 112,5. Por outro lado, pode ter vindo de qualquer um deles, mas eu quero a probabilidade do evento ter vindo do Y. É o que está perguntando aqui. A quantidade de atendimentos, problemas e defeitos no Y era 45. Fórmula básica de probabilidade. A probabilidade de ter vindo do Y é o NY45 sobre o total de possibilidades que eu tinha dos defeitos, que deu 112,5. Dividindo esses valores, deu 0,4, que é o mesmo que 40%. Tá? É só multiplicar por 100. Com isso, já temos a resposta. O nosso gabarito está na letra A. Imagino que vocês tenham achado esse exercício um pouco confuso. Eu até dou razão. Essa ideia de supor, fiquem sempre atentos. Quando você está em tudo em porcentagem, tudo em proporção, em geral a gente pode fazer isso. E na minha opinião foi o jeito mais fácil de mostrar qual seria essa probabilidade final a partir da lógica ali do número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Há inúmeras outras formas de resolver essa questão. Escolhi essa porque, além de imaginar que tem uma lógica, embora tenha ficado extenso, mas uma lógica que dá para entender, também se aplica um pouco da fórmula que a gente aprendeu aqui na aula de hoje. Estaremos diante de um caso de probabilidade condicional quando tivermos dois eventos, por exemplo, A e B, dentro de um mesmo espaço amostral S, mas queremos saber a probabilidade do evento A ocorrer, sabendo que o evento B já ocorreu. Essa é a lógica que eu vou mostrar aqui na fórmula e daqui a pouco com exemplos. Então vamos ter essa notação. A probabilidade de A barra B, tal que B ocorreu, é a probabilidade da interseção entre eles, dividido pela probabilidade da ocorrência do B. A melhor maneira de entender bem esse conceito, em especial o uso da fórmula, é através de exemplos. Vamos fazer isso já na sequência. Trouxe aqui um exemplo que eu já utilizei em outro vídeo, porque é um exemplo fácil e me permite mostrar a aplicação da fórmula. Vamos a ele. Em uma escola de línguas, são oferecidos 3 cursos: inglês, espanhol e francês. Sabe-se que a escola possui hoje 100 alunos, divididos da seguinte forma: 50 estudam inglês, 40 estudam espanhol e 20 estudam francês. Sabe-se ainda que 10 desses alunos estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol.
Sendo selecionado um desses alunos de forma aleatória, qual a probabilidade de estudar espanhol sabendo que estuda inglês? Então, o fato dele perguntar a probabilidade de um evento ocorrer sabendo que outro já ocorreu é que nos leva a concluir que estamos sim diante de um caso de probabilidade condicional. Bom, eu vou resolver aqui com auxílio da teoria de conjuntos, porque eu acho que facilita. Então, quando ele fala que são 3 cursos, inglês, espanhol e francês, e nós já vimos que tem alunos que estudam ao mesmo tempo inglês e espanhol, numa teoria de conjuntos eu poderia desenhar aqui um conjunto e chamar de I, de inglês, mas sei que ele tem interseção com o espanhol, porque tem aqueles comuns. E essa interseção é 10. Bom, a partir daí, o que mais que eu posso concluir? Se ao todo eu tenho 50 que estudam inglês, já coloquei 10 aqui, restam 40 para que todo esse espaço do inglês vire 50. Da mesma forma, dos que estudam espanhol, que são 40, se eu colocar 30 que estudam só espanhol, somados com os 10 que estudam espanhol e inglês ao mesmo tempo, me dá exatamente os 40 que estudam espanhol. Lembra que em nenhum momento a gente falou que eram 40 exclusivos, 40 ao todo. E ainda temos o francês, que não tem interseção aqui com os demais, que é exatamente a quantidade de 20. Bom, isso é algo novo, eu não tinha trazido isso em outro momento, mas porque acredito que a probabilidade condicional é melhor entendida dessa maneira. Olha só como vai ficar fácil. Ele quer saber a probabilidade de estudar espanhol sabendo que já estuda inglês. Bom, vamos adaptar aquela fórmula, né, que a gente tinha chamado de A e B, agora para esses nomes, né, que eu chamei de I e E. Então, eu quero a probabilidade do evento espanhol acontecer sabendo que o evento inglês já ocorreu. Qual seria a fórmula, então? A probabilidade da interseção entre espanhol e inglês, ou inglês e espanhol, tanto faz a ordem, dividido pela probabilidade do que já ocorreu. E o que já ocorreu é o inglês, porque ele fala que a gente sabe que ele estuda inglês. Bom, mas quais seriam esses valores? Bom, a princípio, quando eu pego o P da interseção, e aí eu vou voltar lá na teoria inicial de probabilidade, é o número de eventos da interseção, ou número de elementos, né, que seria 10, dividido pelo total. Gente, o total aqui é 100, ele já tinha fornecido. Se eu somar tudo isso aqui que eu desenhei, vai dar o 100. Então, seria 10 sobre 100, que eu posso simplificar ou dividir. Né? Nesse caso aqui, então eu vou dividir, fica fácil, 0,10 ou 0,1. Agora, qual é a probabilidade dele estudar inglês? Bom, os 50 que estudam inglês ao todo, dividido pelo total, que é 100. Isso aqui vai dar 0,5. Mas a fórmula me fala que a probabilidade de estudar espanhol sabendo que estudou inglês é a probabilidade da interseção, que é 0,1, dividido pela probabilidade de estudar inglês, 0,5. E aí, se eu tivesse deixado em fração, agora eu ia dividir as frações. Como eu fiz em decimal, faria uma divisão decimal. Na verdade, se eu mandar uma casa em cima e embaixo, isso dá 1 sobre 5. E 1 sobre 5 dá 0,2. Então, pode ser que a gente tenha que deixar em forma de fração, ou pode ser que a gente divida. Então, ficaria 0,2, que é a mesma coisa que 20%. É só multiplicar por 100. Então, nesse caso, a probabilidade dele estudar espanhol sabendo que já estuda inglês será de 20%. Sei que daria para chegar nessa conclusão sem necessariamente demonstrar a fórmula, mas o meu grande objetivo aqui era realmente mostrar como essa fórmula funciona e como ela pode ser utilizada. Para melhorar a educação financeira de seus clientes quanto ao uso do crédito, um banco contratou uma empresa de análise de risco que classifica os clientes quanto à propensão de usar o cheque especial em 2 tipos, A e B, sendo o tipo A propenso a usar o cheque especial e o tipo B a não usar o cheque especial. Para uma determinada agência, um estudo da empresa mostrou que a probabilidade de um cliente tipo A usar o cheque especial em um intervalo de 1 ano é de 80%. Já para o tipo B, a probabilidade de usar é de 10% no mesmo intervalo de tempo. Considere que nessa agência, 30% dos clientes são considerados do tipo A. Nesse contexto, se um cliente entrou no cheque especial, a probabilidade que seja do tipo A é de aproximadamente. Bom, gente, aqui o tipo A, que é o que nós queremos a probabilidade, eu vou chamar de A mesmo. Agora, o evento que já ocorreu, eu não vou poder chamar de B, porque já existe o cliente tipo B e vai causar confusão.
Então, o que já ocorreu? O cliente já entrou no cheque especial. Eu vou chamar de C. Então, o que eu vou querer aqui é a probabilidade dele ser do tipo A, sabendo que o C já ocorreu. O que diz a fórmula? A probabilidade da interseção entre A e C dividido pela probabilidade do C entrar no cheque especial. Mais uma vez, vou usar a teoria de conjuntos para explicar isso daqui. Bom, primeiro vamos separar aqui cliente A e cliente B. Não há interseção entre eles. Ou ele é A, ou ele é B. Por outro lado, chamamos de C o cliente entrar no cheque especial. E aí eu vou ter que fazer uma leitura rápida aqui de alguns pontos importantes do enunciado. Ele fala que o cliente tipo A tem probabilidade de 80% de usar o cheque especial. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80%. Vou escrever isso aqui. E aí, 20% de não usar. E o cliente B tem a probabilidade de 10% de usar. Vou fazer até menor aqui. 10%. Por outro lado, sabe-se ainda que 30% dos clientes são do tipo A e que então o restante, 70%, é do tipo B. Por que isso é tão importante? Porque quando eu falo aqui que o evento C é 80%, mas ele é 80% dos 30%. E o outro é 10%, mas é 10% de 70%, ok? Mas e aí? Qual é a interseção entre A e C? A interseção entre A e C é esse pedacinho aqui, os 80% de 30%. Então, a probabilidade da interseção entre A e C é 0,8, que é 80%, dos 30%, ou seja, vezes 0,3. Isso aqui vai dar 0,24 do total. O que mais que eu preciso? O P de C. A probabilidade do C é isso que eu já colori, mais os 10% dos 70%, é o que está de vermelho aqui. Então, ele vai ser esse 0,8 vezes 0,3, somado aos 10% ou 0,1, dos 70%, que são 0,7. Porcentagem sobre o valor é a porcentagem vezes o valor. Gente, eu optei por trabalhar aqui com decimal, achei que ficava mais simples. Quem não gosta, põe na fração mesmo, 80 sobre 100 vezes 30 sobre 100, vai sair também muito bem, vai dar super certo. O fato é que é 0,8 vezes 0,3 deu 0,24, 0,1 vezes 0,7 deu 0,07, portanto, o P de C deu a soma que é 0,31. Mas a probabilidade de ocorrer o evento A, ou ser do tipo A, sabendo que o evento C entrar no cheque especial ocorreu, é a probabilidade da interseção, que deu 0,24, dividido pela probabilidade total do C ocorrer, que é 0,31. Bom, aqui eu achei mais fácil dividir, tá? Deu 0,7741, já que a resposta está em porcentagem. Se tivesse em fração, eu ia andar duas casas no numerador e denominador e ia pôr 24 sobre 31, que nem ia dar para simplificar, ia ser a resposta. Mas aqui, como eu tinha em porcentagem, eu dividi um pelo outro, e agora se eu multiplicar por 100, eu vou ter a resposta, 77,41%. Mas ele pede o valor aproximado, e o nosso valor aproximado aqui é o 77%, portanto, gabarito letra C. Há ainda questões que podem envolver o que chamamos de eventos sucessivos. Queremos a probabilidade de algo ocorrer e, na sequência, outra coisa ocorrer. Isso está muito ligado à ideia de probabilidade condicional ou, quando os eventos são independentes, a simples multiplicação entre eles. Então, eu não quero aqui, nesse momento, inserir mais fórmula. Então, a lógica é, se você tem eventos em sequência e quer a probabilidade deles, analise separadamente e depois faça a multiplicação entre eles. Vou mostrar isso através do exemplo. Uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual com 6 faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, será lançado simultaneamente. Qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa e um número par menor que 6? Bom, nós temos aqui, embora simultâneos, o mesmo efeito se eu lançasse um e logo depois lançasse o outro. Então, nós vamos trabalhar aqui para uma técnica que eu acho mais fácil. Imaginar como um primeiro evento e como um segundo evento. Como se fossem independentes.
Tá? E caso haja dependência entre eles, eu só levo isso em consideração na hora de analisar o segundo. Vamos lá, não é muito difícil, acredito que todos entenderão um exercício relativamente tranquilo. Então vamos pensar primeiro a moeda. Eu quero a probabilidade de lançar a moeda e ser coroa. Bom, gente, acho que não tem muita dificuldade em entender, vou chamar isso aqui de evento A, que quando eu lanço só tem duas possibilidades, cara ou coroa. E só uma delas serve porque eu quero que seja coroa. Então é 1 sobre o espaço amostral, que no lançamento de uma moeda é exatamente 2. A probabilidade é 1/2 ou 50%. Qual é a probabilidade de eu lançar o dado e dar 6? A pergunta que a gente se faria aqui é: o fato de ter saído coroa no primeiro lançamento influencia no dado? A resposta é não. Então estamos diante de um caso de eventos independentes. Bom, então a probabilidade dele ser par menor que 6, vou chamar só de par, mas vocês entendam que é um par menor que 6. Então quando eu lanço um dado, quantos números pares menores que 6 eu tenho? Apenas 2. O 2 e o 4, porque o 6 não é menor que 6, ele é igual. Então nós vamos ter aqui duas possibilidades, mais de um total de 6 ao todo, porque o dado tem 6 faces. Bom, e aqui estamos diante de um caso de eventos independentes, então o resultado é a multiplicação entre eles, ou seja, 1/2 vezes 2 sobre 6. Sugestão aqui é você cortar o 2 aqui em cima e embaixo. Eu posso fazer isso, porque só tem multiplicações e divisões envolvidas. E a probabilidade, então, ficou 1 sobre 6. E o resultado, o gabarito, está na letra A. Então, nesses eventos sequenciais, a gente trabalha com a ideia da multiplicação das probabilidades. Em um jogo, os jogadores escolhem 3 números inteiros diferentes de 1 a 10. 2 números são sorteados e se ambos estiverem entre os 3 números escolhidos por um jogador, então ele ganha um prêmio. O sorteio é feito utilizando-se uma urna com 10 bolas numeradas de 1 até 10 e consiste na retirada de 2 bolas da urna de uma só vez, seguida da leitura em voz alta dos números nelas presentes. Qual é a probabilidade de um jogador ganhar um prêmio no sorteio do jogo? Aqui temos uma situação onde a pessoa escolhe 3 números, mas vão ser sorteados 2. Então, na verdade, para ele ganhar, ele tem que acertar o primeiro e tem que acertar o segundo. Embora esteja falando que é tirada de uma só vez, para analisar isso não faz muita diferença. A diferença está num detalhe que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos pensar só no primeiro. Qual é a probabilidade de tirar uma primeira bola e ela acertar? Gente, se ele tinha 3 números escolhidos e ele tem 10 possibilidades de sorteio, então basicamente a probabilidade dela acertar o primeiro, que eu vou chamar de P de A, vai ser 3 de um total de 10 possibilidades. Bom, mas agora quando eu for fazer a segunda avaliação, o fato de as duas serem tiradas de uma só vez faz diferença. Por quê? Porque necessariamente ele tirou 2 bolas diferentes. É a ideia de estar sem reposição. E é que eu tenho que parar para explicar isso um pouco melhor. Imagine que eu tivesse tirado uma bola da urna, devolvido para a urna e fosse sortear novamente. A mesma bola poderia ser sorteada. Então eu estaria diante de um evento independente. Eu teria as mesmas 3 sobre 10. Por outro lado, quando você tira simultaneamente, indica dizer que é sem reposição. Se uma bola foi sorteada, ela não mais concorre. Então eu diminuo o número de possibilidades, porque agora um evento depende do outro. Mas a boa notícia é que na hora de juntar vai ser a multiplicação do mesmo jeito. Essa é a técnica que eu uso, eu acho mais fácil. Só que eu levo em consideração. Então, quando eu for fazer o segundo, eu vou chamar de P de B, o que eu tenho que considerar? Primeiro, que ele já acertou a primeira, senão ele não tem nem mais chance de ganhar. Eu quero a chance dele ganhar, ele tem que acertar as duas. Então, ele já acertou. Se ele já acertou uma, ele não tem mais 3 possibilidades. Ele só tem 2 que servem para ele, porque uma já saiu. Então, ele passa a ter 2 possibilidades. Por outro lado, eu já não teria mais 10 bolas na urna. Uma já saiu. Eu teria apenas 9. E essa é a grande diferença quando um evento depende do que ocorreu anteriormente, tá? Mas como eu disse, o bom agora é que na hora de juntar é só multiplicar, porque eu quero que aconteça ao mesmo tempo. Seria uma espécie de interseção, mas aqui eu estou tentando fazer por um método que eu não preciso preocupar muito com essa notação de conjuntos. Acho mais simples desse jeito. Então o que eu vou fazer aqui é a simples multiplicação. 3 sobre 10
vezes 2 sobre 9. Dá para simplificar algumas coisas aqui, eu não sei se vocês preferem fazer assim ou não. Por exemplo, eu consigo simplificar o 3 e o 9, fica 1 aqui, e no lugar do 9 fica 3. Mas também dá para simplificar o 2 com o 10, fica 1 e 5. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 5 dá 15. Se você tem dificuldade em fazer assim, pode fazer a conta e depois é só dividir o numerador e o denominador pelo seu máximo divisor comum. Ou ir dividindo aos poucos até chegar na menor fração possível. E aqui nós já temos, inclusive, o nosso gabarito. Ele está na letra D. A probabilidade da pessoa acertar as duas e, portanto, ganhar o prêmio é de 1 sobre 15. Neste vídeo falamos sobre probabilidade. Você aprendeu vários aspectos, desde o seu conceito até a resolução de questões que envolvem condicional ou eventos sucessivos. Até o próximo vídeo e bons estudos!